Agora Olha! Mais uma vez, Senhor, agora está filmando a igreja, anterior, não está presente, mas eu vim para somar, né? Eu quero deixar um texto com os irmãos, em Gênesis capítulo número 3, Gênesis capítulo número 3, a partir do versículo de número 8. Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Louvado o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás? Amém? Irmãos, de certa forma nós ouvimos muito sobre esse texto, né? Até mesmo em certas discussões de relacionamentos, né? Nós como cristãos muitas das vezes brincamos que Eva, né, deu ouvido à serpente, e por isso, né, temos atualidade, né, de tantas coisas se tornarem difíceis. A Bíblia diz que o Senhor deposita sobre Adão uma responsabilidade. Repita, responsabilidade. Repita mais forte, muita gente, pouca voz. Responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Cuidar do jardim do Senhor. Dentre tanto, Adão passeava e cuidava no jardim. Ao findar do dia, Deus descia sobre o jardim para ter uma grande conversa com Adão. E dentro dessa conversa, acredito que Adão passasse como um relatório para Deus como foi o seu dia. Deus fazia questão de descer sobre o jardim para conversar com Adão. Só que no capítulo de número 1, capítulo de número 2, Deus dá uma ordem para Adão. E qual foi a ordem? Olha, nesse jardim vocês podem comer de todas as frutas, porém não daquela árvore, porque o dia que comer certamente morrerás. E uma ordem direta a Adão é: domine sobre todas as criaturas. Meu Deus! E a Bíblia diz que a serpente, com mais conhecimento, era astuta. Todas as vezes que Adão está a caminho, né, acredito que foi uma conversa bem prolongada, em que Adão está a serviço de Deus, a serpente ia conversando com Eva. E dentro desse tema eu tenho até uma mensagem aplicada chamada O Lugar de Encontro. Todos os dias havia uma conversa, eu não acredito que foi de um dia para outro que a serpente conseguiu convencer a Eva. Foi de um tempo, sabe? Conversas, diálogos, zap. E ao decorrer do percurso, parece que a semente que a serpente está derramando começa a produzir raiz no coração de Eva. A um ponto de Eva olhar para aquela árvore com outro olhar, por causa de certas amizades, por causa de certas instruções. E isso é interessante, que a Eva só conseguia conversar com a serpente quando Adão não estava. Porque Adão estava sempre no jardim de Deus. Adão sempre estava ouvindo ao Senhor. Mas certa vez, a serpente conseguiu entrar na mente de Eva, no sentimento de Eva, para provar daquela árvore, ou provar daquele fruto. Pois bem, são certos convites, são certos conselhos, que não precisa ser rápido, mas dentro daquele desejo, daquela provocação,
que te faz analisar aquilo que é proibido se tornar habitável, que te faz olhar aquilo que Deus condena a um ponto de olhar com um olhar de desejo. Isso, sim, a serpente, ela não foi de um dia para o outro entrando na mente e no coração de Eva. Ela foi aos poucos tomando espaço. E isso aqui é um alerta para mim e para você. Infelizmente, tem gente que vai se apresentar em cenários da nossa vida para nos conduzir ao caminho da desobediência que Deus tinha dado para mim e para a sua vida. A Bíblia diz que Eva prova. E quando prova, a Bíblia diz que antes de Deus conversar com Adão, a serpente foi mais astuta ainda, dizendo: fala para ele comer também, porque Adão ainda não tinha se encontrado com Deus. Se Deus não desceu para conversar com Adão, então há uma brecha para que Adão prove dessa fruta e também seja como Deus. Olha só, ela entra na mente de Eva, no coração. Eva come, só que quando Eva come, não há nenhuma reação em Eva. Repita, não há nenhuma reação. Repita, não há nenhuma reação em Eva. Pergunte por quê? Porque Deus tinha falado com Adão. Deus tinha responsabilizado Adão. Adão era o cara da família. Adão era a estrutura da casa. É por isso que quando Adão come, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. E o pecado veio. A voz de Deus, pode segurar o fundo. Pode segurar o fundo, por favor, da guitarra. A voz de Deus bradou e disse: Adão, aonde tu estás? Porque Deus tinha um local de encontro, ou melhor, o lugar de encontro para Adão. Só que quando o pecado, uma vez realizado, ele nos faz mudar os posicionamentos que nós tínhamos. Quer ver só? O dia que você erra é o dia que você não deseja ir para a igreja. O dia que você erra é o dia que você não deseja orar. O dia que você erra é o dia que você não deseja ouvir a mensagem do pastor preocupado contigo. Por quê? O pecado, a raiz do pecado te faz sair do local de encontro. Só que tem uma lição nessa passagem. Qual é? Adão saiu do local de encontro, mas Deus permaneceu convidando ele. Aonde tu estás? Sabe que eu tenho uma palavra para você nessa noite, no início de madrugada. É que independente das tuas escolhas, independente dos teus resultados, Deus sempre estará te aguardando no local aonde Ele falava com você. Aonde tu estás, Adão? E sabe o que me pega, pastor? Que Deus falou com Adão. O peso da responsabilidade veio para ele. E aí eu vou fazer uma aplicação para você, pegue se quiser. Às vezes você pergunta, mas por que eu? Por quê? Porque a responsabilidade está sobre você. A promessa está sobre você. A chamada está sobre você. É por isso que outras pessoas provam, peca, erra e não acontece nada, assim como aconteceu com Eva. Mas é só você provar, é só você errar, é só você tropeçar que o céu se abre dizendo: o que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo, minha filha? Evangelista, explica melhor. Deus está dizendo: eu tenho um propósito para a tua vida. Deixa eles errar, deixa eles pecar, deixa eles fazer o que quiser, mas você não. Eu preparei antes que você entrar dentro do ventre da tua mãe. Eu te chamei, te capacitei, te preparei, derramei azeite, derramei unção, derramei dons ministeriais. Quando Adão provou, Deus falou: opa! Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar. Ele disse: peraí, eu investi muito naquele vaso, investi muito naquela profetisa, investi muito naquele sacerdote. E qual margem bíblica você aplica para mim, evangelista? Lembra do vaso? Jeremias capítulo de número 18. Quando o oleiro está formando o vaso,
dentro da forma, Ele está preparando. E quando acontece dele achar que aquele vaso está pronto, o que acontece? O vaso se quebra. Repita, se quebra. Se é eu e você, a gente desiste na hora. Porque a gente tem uma síndrome de descartar aquilo que dá errado. E por que o vaso? Porque o olheiro insistiu naquele vaso. Porque Deus me aplica algo para mim e para a sua vida. Deus investiu muito naquele vaso. Deus ali limpou, tirou toda a impureza daquele barro. Deus colocou aquele barro no fogo. Deus preparou a massa. Foi muito tempo investido, por isso que quando o vaso se quebrou, Ele disse: eu não posso perder. Se quebra na minha mão, mas eu restauro. É por isso que Deus falou para Adão: aonde tu estás? Eu investi em você, Adão. Eu sei que talvez 80% daqui que veio para essa mini vigília talvez seja cristão, mas existem pessoas que se esconderam, que enterraram talento, que se ocultaram devido a um tropeço, um erro, uma falha. E Deus está dizendo para mim e para você: aonde você está, meu filho? Senhor, eu provei daquilo que não era para provar e meus olhos se abriram. Deus disse: quem disse que você provou? E aí começa todo aquele enredo, aquela história. Só que Deus não desiste daquilo que Ele projetou e preparou. Eu quero te dizer nessa mini vigília que Deus não desiste daqueles que Ele capacita, prepara e escolhe. Se você está aqui, foi porque Ele te escolheu. Se Ele te preparou nessa mini vigília, é porque Deus quer realizar algo profundo na sua vida e na minha vida. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Glórias a Deus.